Salve galera, você meu amigo, minha amiga, bem-vindo no canal de Chiquinha. Galera, a gente fica um pouco triste com os acontecimentos que estão tendo aí, as notícias que estão rodando, porque eu acho que isso é muito ruim para o futebol brasileiro, para tudo que tem acontecido, os escândalos por causa de apostas, e a gente tem visto várias notícias, isso vai tomar um tamanho que não tem de se imaginar, e ao mesmo tempo eu começo a ficar preocupado e triste e esperançoso que não tenha ninguém no nosso tricolor. Esses escândalos aí que explodiram, né, referente a jogos do ano passado, né, na Série B, mas que com questão de tempo iria chegar na Série A, e agora diversos jogadores aí de clubes grandes, jogadores que recebem um salário muito bom, também estavam envolvidos, né, nessas manipulações. Triste pro futebol brasileiro, mais uma vez passa por essas polêmicas aí, né? Lembrando, os maiores prejudicados são os clubes, né, que tomam cartão, pênalti, essas coisas, e as casas de apostas também, né, porque são elas que perdem o dinheiro com essas manipulações, né? Então a questão tá no caráter dos jogadores, na ética, né, em se envolver nesse tipo de situação, que a justiça tem que cobrar, tem que correr atrás, o Brasil tem que criar uma punição pesada para que não volte a acontecer, para que mais jogadores não se envolvam, né? Porque era um dinheiro muito fácil, né? E uma quantia muito boa que acabou atraindo alguns jogadores aí, caíram na besteira de fazer. Então tem que ter punição, tem que servir de exemplo para que não volte a acontecer igual já teve em 2005 e agora novamente correndo o risco do futebol brasileiro ser paralisado, né? Portanto, todo dia sai notícia, sai nome de jogadores, você olha e fala, porra, mano, cara grande já no futebol aí, conhecido e que infelizmente caiu na besteira, né? E galera, a gente só tá comentando isso porque tá muito grande e que a gente fica preocupado, né? Eu acredito que não tenha, porque eu acho que por mais que o salário esteja atrasado, o cara não precisa fazer um negócio desse. Mas eu acredito que pela ética, pelo profissionalismo, não vai aparecer ninguém. Porque a gente fala, gente, o São Paulo já não tem um elenco forte. Já é mediano. Tem uns pés de rato. Se acontecer de sair 2 ou 3, aí a casa vai cair. Aí o negócio vai ficar feio, né? Então eu espero. Essa é a preocupação. O Pedrinho, que era um jogador que veio ali com a característica importante do São Paulo, já fez uma besteira na carreira aí e já foi desligado do São Paulo. Agora, mais jogadores, no meio da temporada, o São Paulo sem condições de contratar. Já não chega os lesionados. Já não chega os lesionados. E aí, se envolver numa questão dessa, acredito que os jogadores não são burros. Sabem o que estão vestindo, a camisa do São Paulo muito grande, acho que eles têm caráter, têm ética, não ia colocar em risco a sua carreira e também manchar a imagem da instituição, né, São Paulo Futebol Clube. Então vamos torcer para que, pelo amor de Deus, cara, não se envolvam nisso aí. Imagina um cara agora, pai, um cara bom. Mas dos pouquinhos que tem no São Paulo. Nem fala. Não, Deus me livre. Mas é isso aí, galera. Isso é só uma colocação nossa aí. Bora falar do nosso tricolor. Nosso tricolor que amanhã enfrenta o Fortaleza lá no Ceará. Jogo dificílimo, difícil. Casa cheia, acho que acredito com uns 40 mil pessoas lá no Castelão. Casa cheia. São Paulo que não tem dado sorte. Não é sorte, não. Não tem competência, né? Não tem dado competência ou dado sorte contra o Fortaleza. Os últimos anos, 3 anos, só derrota. Foi 3 derrotas, 6 jogos, 3 derrotas e 3 empates, certo? A última vitória do São Paulo foi sob o comando do Diniz. Aquele 3-2, 2 golaços do Luciano. E de lá pra cá o São Paulo ficou nesse empate, perde. Mas o São Paulo amanhã eu acredito que vai lá com a sua força máxima em busca dessa vitória que é muito importante. Importante demais. Eu acho que se não conseguir ganhar, pelo menos trazer um empate. Porque o São Paulo vai numa sequência agora com uma logística muito difícil para o São Paulo. Então, Dorival já não está tendo tempo de treinar. Mas se chegar lá e conseguir amanhã 3 pontinhos ou trazer um empate, é heróico para esses jogadores. Né? O time do Fortaleza que é um time muito bom, muito bem ajeitado ali pelo Vojvoda, muito bem treinada. Acho que vai ser uma missão difícil para o São Paulo. Olhando também
a tabela aí, o São Paulo joga contra o Fortaleza, depois volta para jogar contra o Corinthians, depois tem o primeiro jogo da Copa do Brasil. Então não sei o que o Dorival vai fazer, se ele vai poupar jogadores, se ele vai com força máxima. Sei que tá complicado pro São Paulo, apesar do... Eu acho que o São Paulo deu um pouco de sorte nesse início, essa tabela inicial do Brasileiro, né? Mas o São Paulo não conseguiu vencer fora de casa ainda, perdeu do Botafogo e empatou com o Curitiba. E essa discrepância de futebol que o São Paulo apresenta no Morumbi com a sua torcida e fora do Morumbi. Tipo um acômodo talvez pelo empate, né? Não busca a vitória, não são totalmente focados. Você viu pelo jogo do Tolima, onde o São Paulo poderia ficar muito bem na tabela da Sul-Americana e os jogadores não foram em busca da vitória. Então vamos torcer aí pro Dorival mexer nesse time aí, dar certo. O time tá dando certo, mas... se ele for mexer bem, colocar umas peças ali que possam mudar o jogo e que os jogadores joguem com vontade para trazer esses 3 pontos. Mas eu também sei que eles olham os próximos jogos. Domingo tem contra o Corinthians, em Itaquera, o São Paulo que nunca venceu. Tem contra o Sport, a Copa do Brasil. Então o Dorival tem que saber trabalhar aí esses jogos que estão vindo aí pelo São Paulo, né? E lembrando, né, galera, a gente não pode se esquecer também que Dorival não tá tendo tempo de treinar, certo? A logística do São Paulo agora é terrorista, de viajar para lá, viaja, volta, tal, e vai para Venezuela, essas coisas todas. Ele não tá tendo tempo de treinar e acertar e impor aquilo que ele quer. Aí eu tenho que abrir um aspas e dizer, isso por culpa de uma diretoria incompetente. Que se tivesse mandado embora o Rogério Ceni lá na eliminação do Água Santa, a gente já tem tido tempo de fazer um treino. Porque todo mundo já sabia que o clima era ruim, que tava dando certo, todo mundo já sabia. Só que não tinha ninguém peito, né? Mas, como se passou, agora é esperar que o Dorival consiga devagarzinho colocar, porque é difícil. Ajeitar a casinha, né? Vai pra Fortaleza, volta, ainda vai jogar mais em São Paulo, depois vai pra Pernambuco, volta e depois ainda... Joga contra o Vasco e depois a gente tem que viajar para Venezuela. Isso em dias. É muito difícil. Você tem tempo de treinar? Não, porque viaja. Treinando no jogo. Joga contra o Fortaleza. Volta na sexta-feira. Chega aqui na sexta. No sábado faz um treininho, porque no domingo quem jogar. Como que você vai impor alguma coisa? Já viaja, entendeu? Então, quer dizer, não dá pra cobrar muito. Vamos torcer aí pro São Paulo voltar com os 3 pontos, mas um empate... é bom demais. Devido às circunstâncias e tudo que acontece aí, até é bom pro São Paulo. E também dependendo... Vamos ver como foi o jogo, né? Se a vitória tá na mão, escapa, o empate fica dolorido. Tudo depende do jogo, né? Mas... E analisando tudo isso, provavelmente o Dorival vai vir com a mesma base do time que ele jogou contra o Internacional. Sim. Com uma mudança ou outra, talvez um lateral direito no lugar do Rafinha, né? Pela idade do Rafinha, cansaço, excesso. O Gabriel Neves, um Luan, tal. Meio de campo acho que vai ser o mesmo, Pablo Maia, Nestor e Gabriel Neves ou Luan. E na frente, Alisson, Caleri e o Luciano. Caleri volta, né? Tem que voltar, né? Caleri tem que ser titular. Então, com a volta do Caleri, ou ele vai entrar com o Alisson, Luciano, Caleri, ou ele entra com o Marcos Paulo, Luciano e Caleri. Eu prefiro isso, Marcos Paulo, Luciano e Caleri, né? Vamos ver. É essa mais ou menos a base que a gente acredita que ele vai, porque não sei o que ele tá pensando em questão do jogo de domingo e das viagens. É essa. E mais uma notícia aí só hoje aí do São Paulo, que de manhã foi divulgado que o Galo passou novamente por uma cirurgia, né? Não foi uma reconstrução do que é da cirurgia que ele já fez. Lembrando, o Galo optou por fazer a cirurgia fora do São Paulo, na Argentina, né? Ele fez a cirurgia fora e voltou para se tratar no São Paulo. Aí agora ele fez uma cirurgia apenas por correção, né? Chamam na verdade que ele teve fibrose, né? Segundo um pouco que eu entendo, que eu sei que é a fibrose, é que na cirurgia dá um monte de cicatrização em volta do músculo e isso começa a endurecer, começa a impedir de ele ter movimento fácil de joelho. Então é tipo de uma limpeza. Tipo de uma limpeza, não é algo sério, mas... A gente sabendo de tudo que acontece no São Paulo, não tem transparência, não tem nada, né? Segundo mesmo você falou, só souberam dessa, porque torcedores viram ele do Albert Einstein, senão ninguém nem sabia dessa cirurgia. Depois os setoristas divulgaram, foram obrigados, né? Porque a cirurgia não foi agendada de última hora. Então o que acontece? Mas provavelmente Galo só volta
no final da temporada, né? Não, vamos torcer para ele se recuperar o mais rápido possível aí. Porque assim, no São Paulo não tem transparência. A gente sempre critica por causa disso. Ninguém passa nada, os treinos ninguém fala nada, ninguém fala o que está acontecendo. Você vê a história do Igor Vinícius, você vê a história de fulano, você vê um monte de jogador que teve problema de joelho e faz isso, o Roja que acabaram com a coisa dele, então essas coisas. Não tem transparência. Só aparecem quando a coisa tá boa, né? Rapidinho, lá. Todo mundo sabe aí que tá voando pelas mídias, por tudo quanto é lugar, parte da torcida tarde, parte da torcida não quer, pergunta, Chiquinho quer, agora eu assino a contratação de Pato. Contrato por produtividade, ou seja, fez, ganhou, não fez, não recebe. Segundo informações aí dadas pelo Afonso, Eduardo Afonso, ele diz assim que na conversa rapidinha com, pelo que ele tá vendo, com né? Bardo e tal, não sei o que é transparência na alegria do cara quer voltar, que se bobear ele fala, não, sem me pagar eu volto, né? Mas alguns jornalistas aí, né, que vai, fez um escarcel, isso não pode acontecer, inadmissível, onde já se viu, o Pato nunca fez nada, quando entrou em campo não jogou, o Pato não sei o que. Onde você estava quando contrataram o David? Onde você estava quando contrataram o Teles, Carneiro, a Erisson, Calazan? Onde você estava? Nessa você não apareceu, aí no Pato agora, deixa o Pato entrar e jogar do jeito que ele quer fazer o contrato, pra mim tá ótimo. E outra, tem mais, Pato com uma perna só, é melhor que Edson, melhor que David, melhor que Caio Paulista. É ou não é? Gente, pelo amor de Deus. Assim, a volta do Pato também pra mim aí é um decreto aí que o São Paulo não tem scout. São Paulo não tem scout, não tem gente qualificada pra buscar jogadores. Então não tem base. Não tem base, assinar que tá tudo uma merda. Porque o Pato, que é um jogador aí que tá quase aposentado, né, que vai tá treinando pra voltar, vai assinar com o São Paulo e o São Paulo não consegue achar em lugar nenhum jogador umas características do Pato. Assinar que não tem gente, não existe esse departamento no São Paulo. Por esse lado é difícil de compreender, chega a ser um absurdo mesmo. Do mesmo jeito que volta jogadores aí que já passaram pelo time, mas volta só com a história, volta só com o nome, essas coisas, não dá certo. São Paulo não consegue montar um time bom. Por outro lado, pela forma que o Pato quer voltar, produtividade, não vai ganhar um salário astronômico, aí o povo fala que ele queria jogar até de graça. Eu acho uma boa apostar. O Pato, ele não depende de dinheiro. Lembrando, a última vez que ele saiu de São Paulo, ele abriu mão de milhões e muita grana para sair de São Paulo e não prejudicar o clube. Acho que é a última chance do Pato mostrar um futebol, né, e terminar sua carreira de forma honrosa, já que ele despontou como uma eterna promessa lá no Internacional, foi para fora, mas não vingou muito. E ele, pelo jeito, ele tá São Paulino, né? Ele quer fazer uma história aí, mostrar o seu nome aí, ficar... Não acabar a carreira de uma forma tão vexatória como foi nesses últimos anos. Então, a aposta, eu acho que ele vai voltar pro São Paulo com muita vontade de jogar, de vencer. Então, vale a pena arriscar, por produtividade, e não prejudica o São Paulo em nada. O único negócio que eu acho que pode dar é aquele burburinho de torcida. Pato tá aí à disposição. Mas o Dorival talvez não sinta confiança nele ser titular. Aí um jogador começa a ir mal, tal, e aí tem o Pato no banco. Aí vai começar aquela torcida, coloca o Pato. Aí começa a dar sempre aquelas brigas, né? E ele também pode tumultuar o elenco, não sabe, né? Eu só vou deixar uma pergunta na incógnita pra você e pros inscritos no canal, pros torcedores. Então tá, o que você prefere agora, na atual conjuntura do elenco São Paulo, do jeito que São Paulo tá? Você prefere o Pato por produtividade ou o Lucas Moura ganhando 1 milhão, 2 milhões? Essa é a pergunta. Então essa é a pergunta. Outra, pra encerrar rapidinho, eu quero dar um recado para nosso amigo Rafinha. Rafinha, que na entrevista aí no final do jogo foi falar que jamais que quem veste essa camisa pode pensar em quem não cair e tem que entrar com aquela coisa toda. Quem vai pensar em entrar aqui e vai vestir essa camisa pensando em quem que jogar e lutar no campeonato para não cair. E diz assim, mas quem tá pensando isso não é essa torcida, a verdadeira torcida que vem apoiar aqui dentro do Morumbi. Rafinha, deixa eu te dizer pra você, semana que vem eu faço 58 anos de idade. Antes de você nascer, eu já era São Paulino e já tinha visto São Paulo ser campeão várias vezes. Mas foi várias, e vários títulos que você não pode nem imaginar. E deixa eu te dizer, todo mundo que vestiu essa camisa vestiu e honrou ela gloriosamente.
E a torcida do São Paulo não se resume em só esses 40, 60 mil, porque nós colocava 110, 120 mil no Morumbi. Ficava todo mundo de pé e só saía a hora que o juiz acabava, ali dentro do Morumbi. Só que essa torcida, ela tá na Bahia, ela tá em Fortaleza, ela tá em vários lugares, são mais de 20 milhões, que muitos não têm oportunidade de vir dentro do Morumbi. Não pode vir no Morumbi, mas torcem, criticam, xingam, vivem emoção, choram e estão loucos para ver esse time ser campeão. Sabe por que muita gente tá criticando e dizendo que esse time tá lutando para não cair? Porque vocês têm apresentado mau futebol. É vocês que têm feito a mídia e o torcedor pensando desse jeito. Porque foi vocês que passaram vexame contra o Palmeiras, foi vocês que passaram vexame contra o Água Santa, foi vocês que passaram vexame contra o Del Valle, não foi a torcida, porque ao contrário, a torcida sempre apoiou. Então deixa eu dizer, a torcida do São Paulo não se resume só aquela que tá dentro do Morumbi, não. É isso, o papel do torcedor aí é apoiar e cobrar também. Se a torcida do São Paulo hoje entra nos campeonatos receosos, é devido aos últimos anos, últimos vexames, sabe, tem ciência do elenco que tem, da péssima qualidade dos seus jogadores, não é? Desde o ano passado o São Paulo não ganhava de um time grande, né? Entendeu? O último tinha sido contra o Palmeiras. Então a torcida do São Paulo entra aí só por causa disso. No Paulistão, péssimo futebol apresentado. É mais fácil o torcedor ter consciência do seu nível e cobrar por melhorias do que ficar se enganando, né? Então, acho que a torcida do São Paulo tem que apoiar mesmo e torcer por os 45 pontos, que é a primeira meta. Infelizmente, o São Paulo não tem time para ser campeão. E você vendo a eliminação vexatória por Água Santa, você vai esperar o quê do elenco? Então o elenco tem que mostrar o contrário para nós. É isso que tem que mudar na nossa opinião. Aí o São Paulo começa a ganhar, já vai lá para cima, na parte da tabela, aí a gente já pode começar a sonhar com uma classificação para Libertadores. E aí, no final, sonhar com o título. Mas não dá para se iludir, porque vocês já decepcionaram no torcedor tricolor demais. Isso. Mas é isso, pessoal. Tamo junto. A gente volta amanhã, depois do jogo do São Paulo contra o Fortaleza. Espero que feliz da vida, né? Com os 3 pontinhos, beleza? Se inscreve, deixa seu like, seu comentário. Tamo junto. Valeu, é nóis.